Vamos fazer uma oração antes de lermos a palavra. Senhor, Pai querido, muito obrigado por este momento de louvor, meu Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio, pela participação dos irmãos através da internet, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa, neste momento, falar para a Tua igreja agora. Ó Deus, que a minha boca seja um canal de bênção da Tua palavra para todos esses que estão nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Thank you. Meditando nessa palavra hoje, eu fiquei lembrando de 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, um dos maiores reis que houve na Babilônia naquela época. Ele reinou durante cerca de 40 anos e invadiu Jerusalém e levou consigo para a Babilônia o rei Jeoaquim, levou também os nobres, e dentre esses nobres, alguns jovens nobres também, de famílias reais, e esses jovens, eles eram levados para a Babilônia para servirem na Babilônia, para servirem. O rei foi levado como vassalo e deixaram somente em Jerusalém, em Judá, na verdade, as pessoas que para ele tinham poucos valores. Eles davam muita atenção àqueles que tinham facilidades de aprender. Então, levaram esses jovens com ele. Dentre eles, eu vou falar de 4 jovens aqui, mais especificadamente de 3 jovens. Dentre eles, levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram mudados pelo rei Nabucodonosor. E interessante falar que eu estou falando de uma profecia de Isaías acerca do Senhor Jesus, e vou falar de 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Logo no início, esses jovens, eles foram postos à prova. Eles eram judeus, adolescentes, foram postos à prova, porque tinham que se alimentar com as comidas que aquele rei se alimentava. E aquelas comidas eram oferecidas. A primeira prova que esses jovens tiveram foi ter que negar a comidas oferecidas a ídolos daquele povo pagão. E eles não aceitaram, e aquele chefe, Aspenaz, ficou muito preocupado, porque se eles tivessem a aparência pior do que aqueles outros que comiam o alimento que o rei mandava, eles seriam mortos, e o Aspenaz também seria morto. Aqueles jovens não quiseram comer, quiseram somente fazer um tipo de alimentação mais saudável, legumes, e ficaram somente nesse tipo de alimentação durante um bom tempo. Primeira provação que tiveram. E quando passou o tempo em que eles colocaram esse propósito no coração, o rei viu que aqueles jovens estavam com aparência melhor do que
a aparência dos outros que comiam a comida oferecida aos ídolos. Primeira lição que aprendemos nessa noite: mediante as provações que temos que nos manter fiéis, perseverar naquilo em que cremos, manter a fé. Essa palavra de hoje é uma palavra que ela vem para fortalecer a fé daqueles que creem em Jesus, mediante a tantas provações que temos no dia a dia. Esses 4 jovens, primeiramente, não aceitaram aquele alimento que era oferecido a deuses pagãos, mas fizeram uma alimentação própria para que tivesse uma aparência melhor. E esses jovens, eles foram colocados para servir e preparados para isso. Eles tinham que aprender o idioma da Babilônia, eles tinham que aprender sobre a cultura, eles tinham que aprender sobre tudo que estaria na Babilônia, porque esses jovens seriam um tipo de governantes. Seriam tipos de governantes na Babilônia. Eles serviriam para estar acima de outras pessoas, porque eles eram da nobreza, então eles tinham uma certa capacidade para isso. Então eles começaram a aprender, se saíram muito bem nisso, foram maravilhosos nesse tipo de coisa. E assim, o rei começou a gostar deles. Mas o rei Nabucodonosor era um homem muito violento, era um homem que tinha uma personalidade muito difícil, ao mesmo tempo que estava bem, ficava mal. E um certo dia, aconselhado por muitos outros do seu povo, interessante lembrar que os babilônios gostavam muito de ser idolatrados, eles gostavam de ser chamados também de deuses. A exemplo disso, nós podemos lembrar um rei recente da Babilônia, foi Saddam Hussein. Para quem não sabe, a Babilônia é a atual Bagdá, que é Iraque. E tivemos recentemente um rei que também fez uma estátua, que foi o Saddam Hussein. Esse homem que governou durante 30 anos, ele queria ser, cerca de 30 anos em média, ele queria ser semelhante ao rei Nabucodonosor. Naquela época, Nabucodonosor mandou que fizesse uma estátua de ouro, e que em algum momento do dia tocaria toda sorte de instrumentos, e no momento em que os músicos estivessem tocando, as pessoas tinham que se prostrar com o rosto no chão e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Ou seja, ele estava se tornando por si próprio uma divindade. Estava se tornando uma divindade e queria que as pessoas o adorassem. Mas esses 3 jovens, os quais nós estamos falando, dos quais eles tinham conhecimento de Deus e tinham fidelidade ao Senhor, e não adoravam a esse Deus, não adoravam os deuses babilônios, não adoravam a Nabucodonosor. Eles se recusaram a se prostrar, se recusaram. Todo mundo se prostrou perante aquela estátua. Entretanto, esses 3 jovens não se curvaram, deixaram todo mundo se curvar, mas eles não se colocaram perante aquela estátua, não se curvaram. Então alguns daqueles homens que ficavam com o rei, chegaram para o rei e denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei mandou que chamasse aqueles jovens e falou: olha, eu vou mandar tocar de novo essas músicas, eu vou mandar. Quando os instrumentos tocarem, vocês vão ter que se prostrar. Ou vocês vão fazer isso, e se vocês fizerem vai ficar tudo bem, ou então vocês serão jogados na fornalha. Era uma fornalha que muitas vezes era usada para queimar tijolos, ou então derreter ferro para fazer utensílios. E ele mandou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais. Quando
essa fornalha foi aquecida e a música tocou. Aqueles jovens se recusaram e falaram que não tinham negócio nenhum com o rei, que não precisavam se explicar para o rei, porque o Deus deles iria livrá-los. O Deus deles iria livrá-los. E assim foi feito. Não se curvaram perante aquela estátua. E o rei mandou que jogassem os 3 jovens na fornalha ardente. Acontecendo isso, aqueles homens que jogaram os jovens na fornalha morreram de tanto calor que eram. Os soldados morreram, tanto calor que tinha naquele lugar. Mas de repente, esses jovens que foram jogados amarrados, eles começaram a andar dentro da fornalha. E o rei olhou e achou estranho, porque ele tinha jogado 3 homens na fornalha. E de repente ele via 4 pessoas andando lá. E ele falou que um tinha um rosto semelhante ao rosto de deuses, que era uma expressão muito usada naquela época na Babilônia. Eles criam em muitos deuses. E ele falou que o quarto tinha o rosto semelhante aos deuses. E eles começaram a ficar, achar aquilo estranho, ficaram preocupados, porque jogaram 3, e os 3 eram para ter morrido na hora, porque os soldados já haviam morrido, e de repente tinham 4, e andavam em círculos dentro da fornalha. O que está acontecendo? O rei ficou preocupado. O que está acontecendo? Nós jogamos 3 e agora tem 4, e o quarto tem o rosto semelhante ao rosto dos deuses. E aí começamos a pensar, com o conhecimento teológico que temos hoje. Há uma linha teológica que diz que aquilo era, o quarto homem era uma figura celestial, um anjo que estava com eles lá guardando. E há uma linha teológica que acredita na profecia de Isaías, essa que nós lemos, que diz que quando passares pelo fogo, passarei contigo. Acreditam que era o próprio Jesus passando no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Até porque lá na criação o Senhor já estava presente, o Senhor Jesus já estava presente. E quando isso acontece, o rei fica maravilhado e manda que eles saiam de lá. E eles saíram de lá, os 3, e não tinha nada queimado, nem cheiro de fumaça tinha nas roupas deles. Nem cheiro de fumaça tinha. Foi um milagre que aconteceu. Foi Deus guardando o seu povo daquilo que o inimigo tramou contra eles. Foi Deus guardando o seu povo porque mantiveram a fé, segundo o exemplo de fé que eles tiveram. Eles falaram para o rei que não iam se prostrar perante a estátua, porque o Deus deles iria livrá-los. E isso aconteceu. Deus os livrou da fornalha ardente. Deus fez com que nenhum pelo de seu corpo fosse queimado. E aí quando o rei viu aquilo, e os jovens saíram, que nem cheiro de fumaça tinha, o rei olhou, e ele teve que glorificar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que ele não o tivesse como Deus, e ele até falou assim, que a partir daquele momento ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não pegou esse Deus para si, mas ele falou o Deus dos hebreus, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele momento foi um momento de glória. Aquele momento foi um momento em que Deus mostrou o seu poderio. Ele poderia simplesmente deixar os jovens morrer. E eles sabiam que isso podia acontecer e continuariam glorificando a Deus a si mesmo. Vamos entender nesse momento. Deus não impediu que Nabucodonosor fosse o rei daquele império e tomasse o seu povo cativo. Ele não impediu. Deus não impediu que tomasse os jovens cativos. Não. Deus não impediu que Nabucodonosor fizesse uma estátua para que o povo o adorasse. Também não.
Deus não impediu que Nabucodonosor também jogasse os jovens na fornalha. Nada foi impedido. Mas Deus passou com eles naquele momento. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que você pode estar passando por qualquer adversidade, Deus está passando contigo. Ele permitiu esse momento estranho, esse momento de pandemia, mas Ele está passando com os seus. Alguns estão sendo colhidos, mas Deus está passando com os seus. Essa profecia, tome isso para a sua vida. Deus não deixará que o inimigo tome posse de sua vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis, não há rei maior que Ele, e ainda que seja o caso de você ser jogado em uma fornalha, figuradamente ou literalmente, Deus passará contigo. E aí, para finalizar essa mensagem, Jesus disse no Novo Testamento, em Mateus 28:20, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em alguma versão diz, até a consumação dos tempos. Isso quer dizer, Jesus prometeu lá naquela profecia de Isaías, e agora em Mateus, que passará conosco todos os dias de nossa vida. É só nós nos mantermos fiéis, que Ele estará conosco, nos livrando, nos guardando, nos dando forças, fortalecendo a nossa fé. Então nessa noite não perca a fé, não perca a esperança. Jesus está passando contigo. E lembre, quantas vezes Ele passou contigo, quantas vezes Ele te abençoou, quantas vezes Ele te manteve de pé em diversas situações que você passou. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Um último louvor dessa noite. Último louvor, nós vamos louvar. E se você está com a sua fé à prova, creia nisso nessa noite. Se você não aceitou Jesus ainda, esse é o momento de aceitar Jesus. Esse é o momento de entrar na presença do Senhor. Se você está afastado, vamos lembrar agora de tudo que Deus fez por você. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar
Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, muito obrigado por mais este culto, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores, pelas participações, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ficar com cada um nesse momento. Abençoar, Senhor. Abençoar cada família, Senhor. Livrar do mal, proteger, meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor. Que haja milagres nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.